Oi, Ocotó? Ocotó? Aí, galera! Tio Johnny na área, eu cheguei com o meu colega, ó, Johnny Prouds, beleza? Chique aí, galera! Tio Johnny vem explicar uma aula super diferente pra vocês vão curtir pra caramba agora, galera! Vocês vão entrar agora em geometria! Agora eu vou deixar vocês com o tio Juninho. Um abraço, até logo! E aí, galera? Belezura? Vocês estão vendo que lindo que tá nossa lousa hoje, né? Começou com geometria, ponto, reta e plano, beleza? Galera, é o seguinte, a parte inicial de geometria entra em ponto, reta e plano. A gente já vimos isso, né, lá atrás, porém, vamos dar uma relembrada rapidão, bem lindamente para vocês aqui, ó. Primeiro, o que é um ponto? Um ponto, ele é adimensional. Nossa, que nome lindo pra você dar pro seu filho, né? Adimensional, vem aqui. Ó, gostou, né? Beleza? O que significa adimensional, galera? Que não possui nenhuma dimensão. Ou seja, significa que ele não pode ser medido. Você não consegue medir um ponto. Todo mundo sabe o que é um ponto, né? Vamos supor, você pegou seu lápis ou sua lapiseira, jogou em cima do papel, já fez um ponto, né? Então, você tem noção do que lembra um ponto. Por exemplo, a cabeça de um palito de fósforo. É como se fosse um ponto. É um exemplo para vocês, né? Na nossa vida real. Agora, os pontos, nós aqui em geometria, envolvendo a parte de matemática, eles sempre serão representados, galera, por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Isso é muito importante você utilizar, lembrar sempre disso. Então, por exemplo, ó, o tio colocou um ponto aqui e dei o nome de letra A, letra maiúscula, beleza? Fiz outro aqui e dei o nome de letra M. Fiz o outro, dei o nome de letra K. E assim por diante. Qualquer letra, tá vendo na minha cabeça o tio colocou. Porém, você vai colocar um nome, ou você vai ver uma letra maiúscula e já sabe que é um ponto. Ou aparecer um ponto para você colocar o nome, letra maiúscula do alfabeto, qualquer uma, beleza? Beleza. Agora, lembre-se que toda figura geométrica é formada, entre aspas, né, por um conjunto de pontos. Então, se tem um monte de pontos, vai formar uma reta, mais um monte de pontos, vai formar outra reta, mais um monte de pontos, formar, ou seja, você acabou de formar um triângulo, por exemplo. Né? Qualquer figura geométrica, ela é formada por um conjunto de pontos infinitos grudados que você não vê, você vê a reta bonitinha, né? Que vai, então, é usada a parte de geometria, os pontos. Beleza? Agora, quando dois ou mais pontos pertencem a uma mesma reta, nós dizemos que eles são chamados de colineares. Co significa mesma. Linear, linha. Então, mesma linha, entre aspas, falando, beleza? Ou seja, eu peguei os mesmos pontos, ó, o A, o M e o K. Se eles estão alinhados, vamos falar assim, ou seja, na mesma reta, nós dizemos que eles são chamados de colineares. Estão na mesma reta, na mesma linha, estão alinhados. Beleza? Agora vai vir para vocês a parte das retas, tá? Olha que gostoso. Olha que lindo. A reta. A reta, galera, ela é formada por pelo menos dois pontos, né? Então, pelo menos dois pontos distintos. O que é distinto? Diferentes. Um ponto aqui, outro ponto aqui, eu consigo ligar eles e consigo formar uma reta. Gostoso, né? Então, por um único ponto passam infinitas retas. Então, olha o exemplo que a gente colocou para você aqui, ó. Esse ponto, eu coloquei o nome dele de I, letra maiúscula do nosso alfabeto. E olha para você ver, ó, sobre ele, eu consigo passar infinitas retas. Aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, eu canso de fazer. Infinitas retas. Então, em um ponto só, que é aquele um que estava aqui, ó, eu passo infinitas retas. Agora, por dois pontos diferentes, passa só uma única reta. Então, ó, eu peguei o ponto B e o ponto J. Para mim conseguir fazer a reta aqui, tem que passar pelo ponto B, pelo ponto J, e só consigo essa. Ninguém aí vai conseguir fazer outra reta a não ser essa,
passando pelos dois pontos ao mesmo tempo. Dá para fazer então com dois pontos apenas uma reta. Beleza? Agora, qual é o nome? Como é que a gente representa, vamos falar assim, a reta? Né? Então, a reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, minúscula, tá? Ou, se na sua reta tiver dois pontos diferentes, você consegue dar um nome também. Então, por exemplo, ó, o tio vai colocar... Eu fiz uma reta e coloquei dois pontos nela, não coloquei um nome. Para você colocar o seu e agora. Por exemplo, imagina no ponto C e o outro ponto H. Pronto, ó, acabei de colocar. Então, eu tenho uma reta aqui e tenho dois pontos que pertencem a ela, o ponto C e o ponto H. As duas maneiras que você pode representar, dar um nome nessa reta é, por exemplo, com letra minúscula do nosso alfabeto, é a letra que você quiser. Faz de conta a letra I, ó, só tem que ser minúsculo. Então, o nome dessa reta, reta I. Ou ainda, já que nessa reta tem dois pontos diferentes, você pode colocar CH com uma retinha em cima, ou, tá? Ou HC com a retinha em cima. Tanto faz, não tem ordem. Por quê, tio? Porque a reta, ela vai para o infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Essas flechinhas mostram para você que vai para o infinito. Pode estar em vertical, horizontal, nas diagonais, não tem problema, tá? Se não tiver nenhum ponto pertencente à sua reta, é só a letra minúscula. Então aqui pode ser CH ou HC, ou ainda a reta I, que é a letra minúscula. Beleza? Beleza. Agora, temos também a semi-reta. Então a palavra semi é tipo meia, metade, entre aspas, de uma reta. Então, por exemplo, ó, o que significa uma semi-reta? Ela tem uma origem, ou seja, ela tem um início, ela tem um começo, mas ela não tem fim. Ela não acaba. Então imagina essa reta que o tio colocou para você, faz de conta que é a reta R. Olha lá, R. Beleza? Nessa reta, o tio vai utilizar, por exemplo, os mesmos pontos, o C e o H, que eu acabei de fazer o exemplo ali em cima. Faz de conta que é... Vamos fazer de conta que é a reta R com os pontos C e H. O que seria uma semi-reta? É como se eu pegasse a tesoura, viesse aqui e cortasse ela aqui, ó, no ponto C. Então isso aqui vai sumir, ó. Tá vendo? Ela vai começar no ponto C, vai passar pelo ponto H e vai embora para o infinito. Sabe como que a gente representa essa semi-reta? Primeiro é o ponto C, depois é o ponto H, põe a flechinha mostrando que começa no ponto C, passa pelo ponto H e vai para o infinito. Beleza? Agora imagina que fosse o ao contrário. Imagina, novamente, vou apagar e fazer a mesma reta. Imagine que você tem a mesma reta R com os dois pontos, o ponto C e o ponto H aqui na reta R. Beleza? Só que agora imagina que você vai fazer o contrário, vai cortar aqui, ó, lá no ponto H. Então, esse pedaço aqui já era. A sua semi-reta vai começar no ponto H, vai passar pelo ponto C e vai embora para o infinito. Tá vendo? Ela está tendo um início, mas não tem fim. Ela começa e vai embora. Ou seja, como que você representaria essa semi-reta? Primeiro o ponto H, depois o ponto C e a flechinha em cima. Por quê, tio? Porque o início é no ponto H. Entendeu? Então, tem ordem aí. Aqui na reta não tem ordem. Tá vendo? A gente colocou ou, ó. Pode ser CH ou HC, que vai para o infinito dos dois lados. A reta. Porém, a semi-reta, ela começa num ponto, passa por outro e vai para o infinito. Então, tem que começar no ponto primeiro, correto, ver qual é o ponto de origem e põe primeiro. Depois, você coloca o outro. E a flechinha em cima. Beleza? Agora você vai ver, tem a reta, tem a semi-reta e tem o segmento de reta. Olha que gostoso. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá. Segmento da reta. O segmento de reta, o que significa? Um pedaço dela. Imagina que você tem uma reta. Eu coloquei aqui a reta M. Beleza? Eu coloquei a reta M. O que vai rolar nessa reta M aqui? Eu vou vir com a tesoura aqui, ó. Cortar no ponto O, cortar no ponto P. Tá? Eu tenho dois pontos que
pertencem a essa reta colinear, tá na mesma linha. Eu vim aqui, ó, a reta tá aqui. Cortei aqui, todo mundo tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo a reta na minha mão? Olha, que linda. Ou seja, é chamado esse aqui de segmento de reta. O que é segmento? Pedaço. Então, se eu cortar aqui, ó, no O e no P, esse pedaço da reta vai sumir, vou tacar fora, pronto, acabou. O meu segmento de reta vai ser esse aqui, ó, o que está de laranja que o tio acabou de fazer. Ou seja, como que a gente representa o segmento? Esse, no caso, é do O no P ou do P até no O. Então pode ser OP com a barrinha em cima ou PO com a barrinha em cima. A ordem aqui também não interessa. Por que não? Porque é o mesmo tamanho. Do O até no P ou do P até no O é a mesma coisa. É o mesmo esqueminha da reta, lembra? A reta vai para o infinito, para a direita ou para a esquerda. Então não tem ordem de letra. Qual que começa, qual que termina, vai embora, vai para o infinito, não tem essa. Com a flechinha em cima. Agora aqui é segmento de reta, é um pedaço. E também não tem problema a ordem das letras, dos pontos, porque é o mesmo tamanho. Se você pegar, vamos por assim, ó, igual eu estava dando exemplo lá para você, ó. Se você pegar o ponto O, o ponto P, o ponto X, ligar o ponto O no ponto P, você tem um segmento de reta. O ponto O no ponto X, você tem outro segmento de reta. O ponto P no ponto X, você tem outro segmento de reta. Ou seja, esses três segmentos de retas consecutivos, um do lado do outro, formou uma figura geométrica conhecida como triângulo. Então, toda figura geométrica é formada por infinitos pontos, ou seja, segmentos de retas. Beleza? Beleza. Então, vou apagar aqui para não confundir. Muito bem. O segmento de reta nada mais é o quê? Começa e termina. Ele tem a origem e também tem o fim. Diferente da semi-reta. Lembra? Beleza, então. E você já viu o ponto, já viu reta, toda a parte que envolve reta e agora o plano. O que é o plano? O plano, ele não tem fronteira e é ilimitado para todas as direções. Nossa, tio, parece propaganda de celular, de planos, de claro, de sim, de oi. Não, não é nada disso não. O plano, galera, é isso aqui, ó, um exemplo que o tio acabou de colocar para você, ó. A maioria das vezes a gente desenha como se fosse um paralelogramo para ficar tipo em 3D para você enxergar. Dentro dele vai vir reta, vai vir ponto, vai vir de tudo, tá? Mas por que fala para você que ele é ilimitado? Porque ele vai embora para o infinito também, não tem fronteira, nada para. Então imagina a tua mesa aí que você tá, é o plano. O chão, o tio tá no chão aqui, ó, é outro plano. O teto da onde eu tô aqui é outro plano, tá? Essa parede é outro plano. A lousa, entendeu? São planos diferentes. Que dentro de cada plano você envolve os elementos em caso de geometria que nós vamos trabalhar aqui. Então, a sua representação é feita como? Uma letra do alfabeto grego agora, ó, tá? É diferente. E quais são as letras do alfabeto grego? Tem que decorar, tio? Não, não precisa decorar nada. O tio colocou o alfa, o beta e o gama. Mas tem o sigma, tem o ômega, então tem uma pancada, tem o pi. Os que mais vão aparecer que você vai ver é o alfa e o beta. Então, eu te dei um exemplo de um plano, coloquei o plano alfa, o nome dele no cantinho aqui. Beleza? Deu para você pegar o esquema e entender o que é ponto, o que é reto, o que é plano? Vem algumas observações que a gente vai passar para você agora, porém, o que você tem que saber é isso. Um exemplo de ponto, a gente já falou do fósforo. De reto eu não dei, mas imagina um canudo, sua régua, sei lá. E de plano eu já falei, a mesa, o chão, sei lá eu. Beleza? 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 Então, as observações agora, ó. Aí, galera, as observações que eu estou falando para você agora. Você tem, por exemplo, os segmentos AB e BC. Lembrando que a ordem não tem problema. Eles são chamados de consecutivos. Tu já falou, o que é consecutivo? É que vem um depois do outro. Tá? Então, quando eles estão grudados, coladinhos um no outro, beleza? Então, ó, o AB está grudado no BC. Tá vendo? Ó, eles têm um ponto B em comum. Então, são chamados de consecutivos. Agora, olha isso, ó. O X, Y e o W e o Z. Eles são consecutivos? Não, né? Por quê? Porque não tem nenhum ponto em comum. Eles não são seguidos um do outro. Não está grudado, não está do ladinho um do outro. Então, é não consecutivo. Beleza? Está separado eles, ó. Tem também os colineares. Eu já falou para você o que é colinear, sobre os pontos. Tem aqui também
os segmentos de reta. Colinear, mesma linha, mesma reta. Então, por exemplo, ó, o segmento AB e o segmento CD, eles são chamados de colineares. Por quê? Porque, tipo assim, eles estão na mesma reta, ó, eles estão na mesma linha, tá vendo? É que o tio fez um desenho mais ou menos aqui, mas pra você entender qual é que é, né? Agora, olha o RS e o SV. Eles estão na mesma linha, na mesma reta aqui? Não, né? Tá meio elevado aqui. Então, se não tá na mesma linha, não colinear. Eles não são colineares, não estão na mesma reta. Beleza? Deu pra você pegar esse esquema? E por último, a palavrinha congruente, na hora que você for trabalhar nos exercícios. O que é congruente? Congruente tanto em matemática, em geometria, quanto em geometria, usado mais em geometria, é quando possui a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, dois segmentos, ó. Se você pegar do D até no E e do E até no F, esse tamanho aqui é o mesmo, ó. O DE e o EF, essa medida é do mesmo tamanho. De novo, não usou régua, nada aqui para desenhar, mas dá para você enxergar, para você ver que ele tem a mesma medida. O símbolo de congruente é esse aqui, ó. É um igual com um tiozinho em cima, ó, se você vê isso. Então a gente fala, por exemplo, que o segmento DE ou ED é congruente ao segmento EF ou FE. Né? Por quê? Porque é o mesmo tamanho. Beleza, galera? Deu para pegar os esquemas? Deu para entender? Firmeza? Joia? É essa então a primeira parte nossa de geometria. Qualquer dúvida, nós estamos juntos. Deixa eu pegar meu cavalo para nós ir embora.